A votação sobre a descriminalização do aborto foi suspensa. O ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo, pediu destaque no julgamento. E agora, com isso, o caso deixa o plenário virtual e ele vai ter que ser votado de forma presencial. A análise no plenário virtual foi aberta na madrugada desta sexta-feira. Até então, o único voto registrado foi o da ministra Rosa Weber. Seguimos aqui neste Morning Show, dando boas-vindas para você que chega agora conosco, faltando 5 minutos para as 11, falando sobre a suspensão da votação sobre a descriminalização do aborto, pedido de análise do ministro Barroso, o único voto da ministra Rosa Weber. E aí, nesse caso aqui, ela fez essa manifestação muito porque é uma agenda cara para ela e porque ela vai sair agora pela aposentadoria compulsória. Ou seja, não havia também, ao que tudo indica, a pressa da corte para cessar esse tema, muito embora houvesse a pressa dela enquanto juíza, né, para manifestar o voto dela. E aí agora o trâmite vai seguir normalmente, o voto dela já manifestado, ele já consta no processo, mas com a discussão no plenário. Eu queria ouvi-los a respeito desse assunto. É um tema que já se arrasta há muito tempo, ele envolve não só a visão jurídica, mas há questões éticas, a questões de saúde, a questões religiosas envolvidas, ou seja, é um tema dos mais complexos, né? Eu vou começar com o Mano. Pois é, justamente por essa complexidade, eu acho muito importante que o debate se dê no âmbito do legislativo e não do judiciário, porque no legislativo você tem a representação da pluralidade da sociedade, podendo trazer todos esses elementos. Porque, do ponto de vista político, né, todos esses elementos são legítimos, porque compõem a visão de mundo das pessoas. E num debate como esse, na minha visão, não tem um certo ou errado absoluto. Né? Tem posições legítimas possíveis, porque há um debate muito complexo sobre onde começa a vida humana, onde começa o momento de que a vida humana é passível de direitos, né? Ou seja, quando que a gente está falando apenas da proteção do corpo da mulher ou quando o feto começa a ser um sujeito de direito, que, portanto, indica um conflito de direitos entre o direito da mulher decidir e o direito do feto de ser protegido em sua vida. Esse debate é muito complexo, né? Então, e envolve justamente os elementos espirituais de pessoas que acreditam que que o ser humano começa a ser sagrado e deve ser protegido num momento ou em outro. Então, todos esses elementos são muito importantes na cultura brasileira para serem debatidos e discutidos. Por isso, na minha visão, não deveria ficar na mão de juízes do Supremo e sim no Legislativo. E para você? Não, essa é uma questão importante, né? O começo do voto da Weber, né? Ela endereça exatamente essa questão, né? Por que o judiciário está decidindo e não o parlamento, né? É importante destacar que o STF foi provocado por um partido legítimo para provocar. Qual partido? E faz parte da democracia constitucional, né? A observância à Constituição Federal, né? Ou seja, todos os poderes legislativo, o judiciário e o executivo devem observância à Constituição Federal. Então, esse tema específico do aborto é um tema bem comum de julgamento desse Supremo Corte no mundo todo, né? Então, não vejo como algo surreal o STF estar decidindo essa questão agora. E é importante destacar, né, que o Código Penal é de 40. Ou seja, quase 100 anos que o Congresso não legisla e não discute o assunto. O Código Penal de 40 é um argumento... Em 1940, né, é bom lembrar que a mulher na sociedade era uma subclasse, né? Ou seja, aquela regra de 40 não mais regula as relações atualmente. Agora, e outro ponto... Vale dizer que em 2012 o próprio Supremo teve um debate sobre o aborto e decidiu pela legalidade do aborto em casos de anencefalia. Claro. E o tema do aborto é um tema que o que reina na discussão é hipocrisia. Todo mundo publicamente é contra, né? Mas a favor... Mas em um ambiente privado, né, até o mais conservador, se tiver que fazer aborto, faz. Qual é a fonte? E a questão, meus amigos que fazem, conheço vários. Para. E outro ponto importante também é o seguinte, né, uma das razões por morte de adolescentes no Brasil é exatamente
pessoas de classe pobre que tentam tirar a vida sem qualquer tipo de amparo de saúde, né? Ou seja, a pessoa de classe média baixa, classe média alta, faz o pacote na CVC, viaja para a Colômbia, que é legalizado, viaja para a Argentina, compra os vinhozinhos, faz aborto e volta para o Brasil, né? E também tem condição de contratar clínicas clandestinas que tem no Brasil todo, eles sabem disso, e fazer o aborto. Então, o tema do aborto é um tema de saúde pública. A gente tem que observar o tema do aborto como tema de saúde pública, não como proselitismo político e não como questão religiosa, porque o nosso Estado é laico. O nosso Estado é laico, né? Isso eu queria destacar aqui. Mas não dá para a gente ignorar que há um peso muito grande da visão religiosa sobre esse tema. Sim. Sobretudo quando discussões correlatas vão para o Congresso, onde a bancada religiosa tem uma representatividade importante, né? Só para colocar uma coisa, as pessoas gostam de fazer corte comigo, né? Então, assim, eu sou contra aborto, sabe? Não sou abortista, não. Estou só colocando o tema sobre o aspecto... Sim, da discussão atual. Ô, Pepe, são tantos aspectos que você traz que isso só reforça a ideia de que isso precisa ser discutido. E discutido com a sociedade. Sim. Discutido em uma audiência pública. Sim. Que se escute os setores de defesa da liberdade da mulher decidir a respeito do próprio corpo, que seja, os setores da religião também, porque também faz parte da sociedade, apesar do Estado ser laico, nós estamos numa sociedade que tem religião e que boa parte é religiosa, e isso precisa refletir também nos representantes do povo e na decisão dos representantes do povo. É uma questão, até porque eles se elegem com essa pauta. Eles são eleitos para defender isso em atenção ao que a população espera deles. Então, isso também precisa refletir nas políticas públicas. E, então, o cenário, o foro adequado, o ambiente para esse debate é no Congresso Nacional. E quando você fala que o Código Penal é de 1940, parece até que não está vigente. É de 1940, 41, 42 até hoje. Ninguém revogou o Código Penal e está valendo. É uma legislação. O silêncio também é uma decisão. O fato de não ter nenhuma alteração também é uma decisão do Congresso Nacional de que não precisa mudar e de que não é necessário mudar. Não é factoide. É uma lei que está vigente no nosso país e que deve ser observada. Você fala como se isso só valia lá atrás. Não, vale hoje porque está vigente e nunca ninguém alterou o Código Penal neste aspecto e está valendo sim. Então, o ambiente seria o Congresso Nacional. Mas o Supremo foi provocado por um partido de esquerda. Você falou que só o partido de esquerda que está judicializando. É legítimo, tem poder. Mas eu estou falando que eles estão colocando uma pauta que seria do Congresso nas mãos do Judiciário, aquela discussão que a gente estava tendo até pouco tempo atrás. Porque esse partido, se fosse para votar no Congresso, não teria maioria. Nunca teria maioria o PSOL. Não conseguiria fazer isso através de um projeto de lei que alterasse o Código Penal. Então o que eles fazem? Já que nós não temos poder na nossa casa, vai lá no Judiciário e o Judiciário fica com essa decisão para tomar. Aí no Judiciário tem outro problema, que é a decisão da ministra Rosa Weber, presidente do STF, de julgar isso antes de se aposentar como se fosse uma pauta pessoal e não uma pauta nacional de interesse público. E faz isso no plenário virtual, o que é ruim também. E aí agora ainda bem tivemos uma decisão que precisa ser elogiada do ministro Barroso, de uma vez provocado, levar isso para o plenário físico. Porque no plenário físico, primeiro, tem publicidade, tem transparência, a população acompanha o julgamento e há debate. E no debate no plenário físico a gente pode ter a participação desses setores da sociedade também que podem se habilitar no processo, como o amicus curiae, que é um amigo da corte, as associações de um lado e de outro, de todos os lados, quem quer legalizar, quem quer descriminalizar e quem não quer, podem também opinar juridicamente, tecnicamente, em uma mesa de debate no Judiciário. Então, muito boa essa decisão do ministro Luiz Roberto Barroso de levar para o plenário físico. Não, tem uns pontos que o Koba ele realmente esqueceu, né? Primeiro o seguinte, não foi só o partido de esquerda que entrou com a ADIM, né? O ADPF. O ADPF ou a ADIM, Koba? Não sei. Tá. Também teve a participação de associações de mulheres também. Também é parte legítima em provocar o Supremo Tribunal Federal em situações nesse sentido, né? Então, primeiro ponto. Outro ponto que você erra também, no meu entendimento, com todo respeito a você, Koba, é quando você fala que está vigente ainda o Código Penal de 40. De fato, está vigente ainda. Então não errei. Mas faz parte... Não, calma, que tem uma sutileza. Tem uma sutileza importante, né? Ponto que você erra. Você fala que está vigente, de fato está vigente. A Constituição Federal é de 88, né? E o Código é de 40. O Supremo Tribunal Federal é o foro adequado para saber se aquele dispositivo é recepcionado pela Constituição de 88 ou não. Então faz parte do sistema jurídico brasileiro avalizar essa questão. Essa era a minha pergunta de idiota para você, só pegar esse ponto.
de idiota mesmo no sentido do desconhecimento sobre o tema. A gente não está falando aqui, e é importante para quem está nos acompanhando ter essa noção, que parece que assim, o Supremo está legislando. Não, não é isso. Não. Eles estão observando o tema à luz de um dispositivo que já existe no Código Penal, seja ele de 40, de 20, de 2, não importa. Que já existe, está lá, é válido, mas fazendo uma adequação para um novo tempo. E eles, como guardiões da Constituição, eles têm essa incumbência de promover essa leitura. Não significa que, se provocado pela sociedade, por uma manifestação, como pode acontecer, ou por algum parlamentar, o Congresso decidir que vai atualizar a lei. E aí é um novo debate por um outro caminho. São duas situações. Não é dizer, que isso virou um chavão, inclusive. Porque o Supremo está legislando. Não, não está. Ele é provocado. A partir disso, ele vai encontrar uma referência na Constituição para dizer se aquilo é válido, se não é. E aí, a palavra é correta, ele vai criar a jurisprudência sobre o tema? Essa é a expressão? Caso. E já responde que você perguntou se era ADI ou ADPF, nesse caso, como é o artigo do Código Penal de 1940, anterior à Constituição, só pode ser ADPF, né? Porque ADI só de lei. E aí eu te interrompi, Pepe, desculpa. Outro ponto que eu acho importante, Koba, é essa ideia que todo mundo fala, né, que a omissão legislativa também pode ser levada em consideração como se fosse uma política. O fato do legislativo não legislar sobre o assunto pode ser uma vontade do legislativo não falar sobre o assunto. Mas é. Isso é errado. Portanto, por que é errado? Porque existem instrumentos na Constituição Federal com mandados de injunção, né, e ação contra a omissão do legislativo que demonstra que a omissão do legislativo, na verdade, é omissão. Você está equivocado, não é vontade de... Mas a omissão é quando não há lei que trate a respeito disso. No caso, nós temos lei. Sabe quando é omissão? Quando não tem lei que fale qual é o tempo de licença paternidade, que a gente estava discutindo aqui ontem. Aí há uma omissão, o STF tem que obrigar o Congresso a legislar a respeito. Mas no caso de aborto, tem lei, é crime e tem exceções, exceção em caso de estupro, exceção em caso de perigo para a vida da mãe. Então já está legislado, já está na lei, não tem omissão, é uma decisão. Se o Congresso Nacional, deixa eu falar rapidinho, o Congresso Nacional aprovou do dia para a noite um texto de reforma tributária, o Congresso Nacional agora tem um projeto de PL das fake news que poderia ter sido aprovado. A gente tem projetos e projetos acontecendo o tempo todo, o Congresso Nacional é vivo, tem discussão o tempo todo. Se quisesse, já teria alterado a lei, e se não alterou, é porque o Congresso não quer alterar, e isso também é uma mensagem, tem que se respeitar a autoridade do poder legislativo no Brasil, meu amigo. A omissão legislativa é omissão. Não é omissão é quando não tem lei, mas tem. E aí? Não, mas a lei tem que saber, a lei de 40. Mas está vigente. A Constituição Federal de 88. Está vigente. É outro regimento. Mas está vigente. Vamos ver agora se está vigente ou não. Como não? Todos os crimes que acontecem no Brasil são com base no Código de 1940. Como que não está vigente, meu amigo? Sobre o aborto, estou falando. Sobre o dispositivo do aborto. Cabe ao STF interpretar esse dispositivo do aborto à luz da Constituição de 88. Considerando que a sociedade em 40 é diferente da sociedade hoje em dia. É claro, mudou tudo. Em 40, a mulher era uma subclasse. Entendeu? Agora a mulher tem protagonismo. A mulher na Constituição Federal a gente teve uma evolução. Tem a mesma equiparação ao homem. A gente teve uma evolução na valorização da mulher. Isso é importante e ainda é preciso muito. Isso. A mulher precisa ser muito mais valorizada ainda. Em especial com participação no Congresso Nacional, por isso que a gente é contra a PEC da anistia e tal, né? Que você defende, que pode ser votado junto. Mas vamos lá, para não sair da pauta, já que você gosta de valorização da mulher, a gente tem que ter valorização da mulher, sim, todos os dias a gente está falando isso aqui direto. Mas a questão é que, apesar da situação da mulher ter mudado ao longo do tempo, a situação do feto não mudou. É feto lá atrás e foi protegido e continua sendo protegido, meu amigo. Ele esqueceu. Então, você sabe que você está errado? Não tô. Sabe por que está errado? Porque o STF já decidiu fertilização in vitro, que é constitucional, já decidiu pesquisa de células troncos, que é constitucional. Tudo isso envolve a discussão sobre quando começa o feto, meu amigo. Perfeito. Ou seja, você está errado mais uma vez. Não estou, mas o legislativo tem poder. O legislativo tem poder de fazer, inclusive, uma emenda à Constituição, só para concluir.
o Legislativo tem o poder de fazer, inclusive, uma emenda à Constituição para falar se considera vida do feto a partir de tantas semanas da gravidez, por exemplo. Tem esse poder, inclusive mudando até o critério, que o critério de morte é a morte cerebral. Se o Legislativo quiser falar que é a partir do batimento do coração, que é a partir da formação não sei do que, pode fazer, não tem problema, isso vai ser democrático, vai ser válido constitucional. O ponto adicional que eu ia trazer era esse, porque o argumento desse caso, que não fala de aborto em qualquer momento da gravidez, né? Fala até 12 semanas. E o argumento é fazendo uma simetria com quando que a legislação considera a morte do sujeito, que é quando deixa de haver atividade cerebral. Quando é detectada a morte cerebral, a pessoa passa a ser tratada juridicamente de outra forma. Então, por simetria, o argumento, inclusive na minha visão, pegando um pouco o bonde, digamos assim, da decisão do feto anencéfalo, né? É que até ter a formação da atividade cerebral, que acontece por volta da 12ª semana, o tratamento jurídico do feto seria diferente do que vem depois. Então, essa é a discussão que o Supremo vai ter sobre o aborto. Né? É um argumento válido, mas só para deixar claro, o Congresso, se quiser decidir que a origem tenha outro critério diferente desse, pode e seria uma decisão do Legislativo válida, constitucional, democrática. Faz parte da democracia constitucional os assuntos constitucionais e para o STF. Né? Esse assunto específico aí, na minha opinião, é diferente dos outros assuntos que o STF, de forma ilegítima, entrou em assuntos do Poder Legislativo. Esse, para mim, é um assunto clássico de decisão da Suprema Corte no Brasil. E aí, só para deixar claro, essa discussão ainda não tem data para ser concluída. Não é? Agora o ministro vai fazer a apreciação, ele tem um prazo regimental e toda essa coisa para caminhar, e aí isso vai para o plenário. Com a possibilidade, inclusive, de algum outro ministro também fazer a paralisação para uma análise mais aprofundada. Tendo em vista a sensibilidade do tema e a complexidade do tema, não me parece ser uma discussão que vai encontrar fim, que nós vamos esgotar tão rapidamente. Mas em uma coisa eu acho que vocês dois vão concordar. Dificilmente o nosso Congresso, independentemente da legislatura, vai entrar no mérito dessa questão da maneira como precisa. E isso é muito ruim para nós enquanto sociedade. Porque há temas que passam, assim, a léguas de distância do debate central, mas que são temas que nos definem enquanto sociedade. Porque o espírito do tempo, ele abraça algumas pautas, né? Essa é uma delas. Nós estamos em 2023, caminhando para 2024, com uma evolução da medicina que é impressionante. A gente fala sobre as coisas mais incríveis que a medicina é capaz de fazer, e ela poderia, inclusive, alcançar um ambiente de proteção maior à mulher, se aquilo fosse incluído dentro da agenda do Conselho Federal de Medicina, dentro de um olhar de acompanhamento social, né, da assistência social para a mulher, mas de uma maneira mais completa. Entendendo essa como uma pauta que é viabilizadora de condição para que mulheres em sem número de localidades não fiquem à margem. Porque é óbvio que é o Data PP, o Data Aros dizendo porque isso acontece quando ninguém está vendo, porque a gente sabe das conversas, das coisas que rolam por aí. E a gente sabe que no desespero, no momento do desespero, as pessoas elas são capazes de fazer o que elas tiverem de fazer. Isso não significa apoiar nada. Significa entender que o mundo é mundo, que as pessoas são confrontadas com o pior que pode existir numa situação de desespero. Numa situação em que elas não veem saída para aquilo. E, em geral, vamos combinar, aqueles que têm mais condições, eles vão conseguir dar o jeitinho. Aqueles que não têm, eles vão encontrar mais problemas para além daqueles que já existem. E a legislação, o nosso papel enquanto cidadãos é tentar promover um debate em que essa distância daquele que está lá em cima para aquele que está lá embaixo, ela seja encurtada.
Não significa que todo mundo vai ter a mesma condição, porque isso é utopia, mas significa que todo mundo vai ter a mesma oportunidade, o mesmo acesso a um sem número de instrumentos. Mas essa pauta, como várias outras, a gente discute a universalização do acesso à saúde, à educação, a gente pode incluir vários temas aqui. Todos eles são temas que arrastam, sobram projetos no Congresso sobre esses assuntos. Eles ficam lá no fundo de alguma gaveta e as agendas que importam para um grupo, ou que são prioritárias sob uma determinada perspectiva, é a que passam. Se a gente for puxar pelo noticiário, de fato, quais foram os temas que nos mostramos em o quê? Setembro, né? Final de setembro. Quais foram os temas que mobilizaram, de fato, a pauta pública do ponto de vista legislativo? Nós vamos encontrar meia dúzia de tópicos que ficaram em recorrência e nenhum deles legisla sobre essas questões que são questões centrais para a preservação da sociedade. Não que as outras não sejam, mas essa aqui a gente está falando sobre a vida humana, sobre o indivíduo. Nenhuma legislatura está pronta para isso. Vocês concordam com essa análise? Concordo e digo mais, que há também um aspecto que muitas vezes aí, os partidos de esquerda acabam entrando no judiciário, mas não fazem a atuação que deve ser feita no legislativo. Quando a gente pensa, por exemplo, em relação a pautas sociais, o ponto que está mais candente hoje é uma discussão na comissão sobre um retrocesso de proibição do casamento entre pessoas do mesmo sexo, que é uma pauta que está sendo levada por alguns fundamentalistas religiosos que querem, enfim, que acham que é preciso proibir duas pessoas adultas de celebrarem contratos voluntários entre si, o que eu não vejo nenhum sentido. Mas o ponto é, aqueles que defendem uma outra visão, muitas vezes abrem mão de fazer o debate que precisa ser feito no Congresso, seja aí na relação da situação do aborto, seja em avanços de direitos de pessoas LGBT, seja inclusive na questão de legalização de drogas. Esse debate fica sendo jogado para o judiciário e deixam de fazer o debate necessário que precisa ser feito no Congresso. Isso é muito ruim para a sociedade. Até porque, Aros, o que você vinha falando, que isso lida com saúde pública, com educação, com um monte de coisa que não é considerado. Isso só mostra que o debate tem que ser no Congresso. Porque se a decisão vier do STF, é simples, é binário. A partir de agora é inconstitucional o crime de aborto e pronto. E se vier no Congresso, vem com política pública, meu amigo. Eu sou contra a alteração, mas se porventura o Congresso entender que deve haver alguma alteração nesse sentido, para ampliar, para deixar essa questão restritiva do aborto, que venha com política pública de educação sexual, com política pública de informação, de amparo da mulher, de amparo das famílias. Mas aí tem um ponto, os casos não vão deixar de acontecer. Então, e o Supremo vai ser provocado, inevitavelmente. E aí ele vai começar a julgar. Como acontece aqui, esses julgamentos, por si só, vão gerar essa baliza que é a referência para a interpretação da Constituição. Ou seja, de um modo ou de outro, a vida segue. Os casos vão acontecer, vão ser criminalizados, e vai chegar lá. A hora que bater lá, o julgamento vai acontecer e essa interpretação ela vai prevalecer sobre a negligência, vamos colocar dessa maneira, do Congresso, independentemente do Congresso fazer ou não. Ou seja, o Supremo está fazendo o papel dele. Mas tem uma questão, o Supremo é o órgão máximo do Judiciário, rapidinho, Pepe, o Supremo é o órgão máximo do Judiciário, guardião da Constituição, mas isso não o faz o exclusivo guardião da Constituição, porque todos os dias tem um juiz sendo deparado com uma tese de inconstitucionalidade de aborto. E o Judiciário como um todo, majoritariamente e amplamente, na sua maioria, tem decidido que o crime de aborto não é inconstitucional. Ou seja, a gente precisa também que o próprio Supremo Tribunal Federal, quando se depara com essa questão, considere, como todos os demais juízes têm julgado, como todos os demais desembargadores têm julgado, como o próprio STJ tem julgado, e por que agora, de cima para baixo, numa canetada em uma ação que discute a constitucionalidade, pode ir contra todo um sistema judiciário. Ou seja, é importante sim que, ainda que haja essa discussão no Supremo Tribunal Federal, seja respeitada a constitucionalidade do crime de aborto, que preserva, sim, que protege o bem jurídico de uma vida, que é a vida de um feto. Impressionante, cara, como o Nelson ele tem uma ideia completamente atrasada de democracia, né?
faz parte da democracia de alta intensidade essa questão de relação, de conflito, de atrito entre os poderes. Isso faz parte da democracia contemporânea. O que a gente tem que fazer como democrata é respeitar, né? Outro ponto que você falou que você errou profundamente, o foro adequado de implementação de políticas públicas é o poder executivo, né? Se essa decisão do STF sair favorável ao aborto pós 12 semanas, antes de 12 semanas, com certeza o executivo fará políticas públicas para amparar essas pessoas. Mas você sabe que o poder executivo só pode fazer política pública se tiver orçamento que é aprovado no legislativo. Tudo bem, esse é outro ponto, orçamento. Então tem participação legislativa. Você não pode ignorar isso. Uma das formas de colaboração do Poder Legislativo na implementação de políticas públicas é por meio da definição do orçamento público, entendeu? Mas não tem nada a ver com o que você falou agora, que o Poder Legislativo discutindo terá políticas públicas relacionadas ao aborto. É que a política pública... decidindo também terá. É que a política pública não gasta R$1 se o Legislativo não deixar. Outro ponto importante, Nelson, que você é profundamente, o nosso judiciário também, em muitos aspectos, inclusive a gente viu isso no passado, né, não libera aborto de mulheres que foram estupradas. A gente viu o caso de menina exceção, que foi estuprada, casos excepcionais. Que foi estuprada e a juíza negou a liberar. Decisão errada, mas excepcional. Olha ali. Decisão errada, mas excepcional. A questão é que você está se pautando pela exceção. Você está pautando pela exceção. Mas aí, a questão é que há conflito. É um caso isolado, jurídico em todas as instâncias. O STF tem que pacificar isso. Um ponto que não é caso isolado no Brasil é a insegurança jurídica, né, Koba? Que a gente tem os juízes decidindo casos semelhantes de forma muito diferente. E nesse caso, a gente precisa ter uma hierarquia aí que coloque alguma ordem na forma de decidir. Mas que respeite a repetitividade de decisões, né? Hoje, se você pegar as últimas 100 decisões, provavelmente você vai entender que todas consideradas constitucionais a questão do aborto. Ou seja, para ter jurisprudência, tem que ter repetitividade de decisões. Não pode, de repente, o STF vir e mudar o entendimento, dar um cavalo de pau no existe um princípio na Constituição Federal que é o princípio da inafastabilidade do judiciário. É legítimo o STF julgar o caso que ele foi provocado, né? Como você está contra isso? Não estou contra. Eu tenho uma tese, Koba, que é o seguinte. Na minha opinião, né, se você descriminalizar o aborto de criança até 12 semanas, a tendência é reduzir o número de abortos. Por quê? Vai uma mulher pobre, por exemplo, que quer fazer aborto, que está desesperada e vai conversar, a lei prevê que tem que conversar com assistência social, tem que conversar com o médico, né? Você tem várias camadas de convencimento a mulher não fazer o aborto, né? Da forma como está hoje em dia, a mulher faz aborto independente de qualquer coisa. Pê, só para falar, você está extremamente equivocado. Se a gente tiver uma decisão que declara inconstitucional o crime de aborto, o aborto vai aumentar muito, mas muito. Você sabe por quê? Porque tem muitas mulheres, sim, que fazem desesperadamente o aborto, uma situação de abalo psicológico, enfim, a gente sabe o que acontece. Mas a gente sabe que tem muita gente que, mesmo diante do abalo, não faz por medo de ser considerada criminosa. Que isso? Então, tem gente que foi preso. Tem gente que evita. Tem gente Você conhece que alguém... Tem gente que não faz aborto porque é crime. Você não acredita nisso? Você acha que todo mundo que quer fazer aborto faz, independente de ser crime ou não? Faz uma procura aí no site da Justiça de São Paulo e vê quantas pessoas estão sendo criminalizadas, processadas por aborto. Imagina. É crime. Isso, cara. É processo de segredo de justiça, a gente não tem nem acesso. Agora, veja só, Mano Ferreira. Se nem o Supremo conseguiu chegar ainda a uma conclusão, o ministro Barroso pediu para... Pausa, deixa eu entender. O Congresso nem debruçou-se sobre o tema. Você acha que essa dupla aqui vai chegar num consenso? Tá difícil. Porque você sabe que eles ficam aqui nessa tensão e quando acaba o meio-dia, eles olham pro outro e perguntam assim: onde vai ser o almoço? Não. Termina assim. Não é porque é o seu restaurante preferido ou no meu? Não é porque... Eles vão se alternando. Hoje eu não vou almoçar com Koba. Não. Temos uma crise. Precisamos não tem como mediar essa crise. Eu almoço na Dirce, meu amigo, prato feito. O Pepe almoça a ostra todo dia. Essa é a verdadeira caviar. Não, a esquerda é ostra. A esquerda é ostra, exato. Mas se você seguir no Instagram, é só ostra mesmo, todo dia. Cara, a referência, eu o sigo para poder saber onde eu vou jantar. Não divide o pão, divide a ostra. Guia de gastronomia. Degustar um charuto depois. Bom, enfim, isso posto, aguardemos, é um tema absolutamente sério e central e a gente precisa encarar
e aguardamos, portanto, a manifestação do Supremo ou